nossas vidas nesta manhã. E como o nosso tema é a mulher de mente refinada, eu vou ler um versículo no Evangelho, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1 e o versículo 6 e o 7. O 5, o 6 e o 7, que diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já tinham uma idade avançada. Somente esses versículos. Porém, eu quero frisar uma frase que diz assim: os dois viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós estamos vivendo em um tempo moderno, o pós-moderno, porém sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, porém nós sabemos também que nós somos mulheres e homens também, guiados por Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos ser mulheres guiadas pelo Espírito Santo. Como eu já falei, eu não sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu faço. As nossas atitudes, as nossas ações irão identificar exatamente quem nós somos no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não ignore a sua realidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por quem nós somos guiados? Ou o que nos guia? Se preocupe não, que eu vou te responder. A nossa mente e o nosso corpo vive diariamente uma guerra constante, uma batalha espiritual muito grande. Porém, deixa eu te responder. Quem controla a nossa mente, quem controla a tua e a minha mente, controla todo o nosso corpo. E se nós temos uma mente refinada, é lógico dizer que nós temos a mente de Cristo. Se nós tivermos uma mente refinada, nós temos uma mente pura, sabendo que nós estamos na carne, nós vivemos nessa terra, sabemos que nós somos formados de corpo, alma e espírito, e nós sabemos que a tendência do corpo, da carne, é pecaminosa, sempre nos puxa para fazermos algo da terra. Porém, a nossa mente está ligada nos céus. A nossa mente está ligada nas coisas espirituais. E é por isso que nós temos essa mente, precisamos ter a nossa mente refinada. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando Cristo faz parte da nossa vida, o nosso corpo passa a ter vontade também de fazer aquilo que é do agrado do Senhor.
E é por isso que é uma luta constante da carne com o espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nesta manhã, Deus tem marcado esse encontro conosco para te dizer: eu quero controlar a tua mente. Eu quero controlar os teus pensamentos. Eu quero e posso controlar as tuas atitudes. Porém, é necessário nós darmos espaço para que o Espírito Santo de Deus entre no nosso coração e faça morada no nosso coração. Deixa eu te dizer mais. A nossa geração precisa de mulheres cheias da presença do Espírito Santo. A nossa geração precisa de homens cheios da presença do Espírito Santo. Que as pessoas, que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. Pessoas que pregam bem, aparentemente sempre estão cheias. Mas deixa eu te dizer, nós precisamos em todo o tempo da nossa vida, enquanto estivermos pregando, nós precisamos ser cheios. Mas também precisamos ser cheios enquanto estamos lá dentro do nosso lar. Enquanto nós estivermos dentro de um supermercado, enquanto nós passarmos ser cheios do Espírito Santo em todo momento da nossa vida. O Espírito não vai validar uma mensagem na vida de alguém que não tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Pode até pregar, pode até ser eloquente, pode até ter uma boa dicção, pode até falar bem, falar perfeito, mas se não tem uma vida aprovada pelo Espírito Santo de Deus, eita, glória a Deus, a sua mensagem, a sua pregação, o seu ensino não terá validade para ele. O que é que adianta falar bonito se não tiver uma vida de aprovação diante da presença do Espírito Santo de Deus? Falar bonito, muita gente fala, irmãos. Mas nós que temos uma mente refinada, precisamos ter em prática. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos, sim, precisamos ter. Porque nós somos aqueles que Deus tem chamado para esse último momento. E é muito lindo porque o evangelista Lucas, ou doutor Lucas, ele não foi chamado, escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Porém, ele foi escolhido, foi alcançado. Ele foi alcançado pela presença do Espírito Santo de Deus. E é lindo porque cada um dos evangelistas escreve de uma forma. Porém, o doutor Lucas, é interessante que ele apresenta Jesus como um homem. Ele sendo médico, sendo um doutor, ele começa a escrever. E ele escreve para Teófilo, né? Para ajudar a Teófilo. E nós vemos também que ele apresenta Jesus como homem. E o seu público eram os gregos. E os gregos ali, eles se preocupavam muito, sabe com o que, irmãos? Com a aparência, com o corpo, com aquilo que estava externo. Porém, Lucas, ele se preocupa. E ele apresenta Jesus como homem. Porém, ele também se preocupa. Sabe de quê? De mostrar Jesus, de espiritualizar todo o contexto. Porque veja só, ele começa o livro escrevendo sobre o nascimento de João Batista, de um homem. Mas é interessante também porque no mesmo capítulo ele apresenta o nascimento de Jesus. E Lucas, ele apresenta duas mulheres, Isabel e Maria. E o que me chama a atenção é que essas duas mulheres, elas tinham essa mente
refinada. Glória a Deus. Maria e Isabel. Isabel, esposa de Zacarias, um sacerdote. E nós entendemos perfeitamente que existia muitos sacerdotes. Mas Lucas, ele decide escrever e mostrar que naqueles dias, aconteceu algo surpreendente. E ele começa mostrando Isabel, uma mulher de mais idade, e logo em seguida ele apresenta Maria, uma mulher ou uma moça, uma menina, uma jovem. E é tão interessante, porque Isabel tinha uma idade avançada, era estéril. E agora ele vai mostrar que a estéril está gerando. Ele apresenta Maria, uma jovem virgem, que também está gerando. Lucas, ele quer mostrar, apresentar duas gerações completamente diferentes, mas uma alinhada com a outra, a mais velha ajudando a mais nova, e as duas gerando, fazendo a mesma função. E nós entendemos que Isabel, ela está gerando João Batista, aquele que era apenas uma voz que clamava no deserto. Eita, glória a Deus. Maria, ela está gerando ou vai gerar Jesus, Salvador do mundo, aquele que veio para nos remir, aquele que veio para nos comprar, para nos salvar, para dar a vida por nós. Mas o que eu quero mostrar para vocês, nesse exato momento, é que Isabel, ela era uma das filhas de Arão. Isabel era uma mulher que tinha um comportamento exemplar. Isabel era a esposa de Zacarias, um sacerdote. E a Bíblia faz questão de mostrar, os livros históricos também fazem questão de mostrar que eles tinham um comportamento exemplar. Porque quem tem a mente refinada, irmãos, tem comportamento exemplar, sabe? Aonde vai, aonde chega, deixa. Então eu agora lembrei de pastor Zeneco. Ele entra, passa óleo nas dobradiças, porque ele entra e a porta fica boa para voltar. Quando entra e sai, não faz barulho. O que isso significa? Bom comportamento, bom posicionamento, atitude, sabe? Aonde deixa marcas, mas deixa marcas e deixa história, deixa saudade. Meu Deus do céu, aleluia. Ambos eram justos, meu Deus, eles eram justos diante de Deus. O que adianta eu dizer que eu sou justa, se diante de Deus Ele conhece as minhas práticas? Se diante de Deus Ele conhece as minhas atitudes? O que adianta eu dizer, Sandra, eu sou justa, se Deus conhece as minhas atitudes e as minhas práticas? O bom é quando o próprio Deus, Ele dá testemunho de você. A palavra nos mostra claramente que os dois eram justos diante de Deus. Alguém pode olhar para você e não dar nada para você, mas ande com justiça diante de Deus. Ande em retidão, tenha a mente de Cristo, tenha a mente refinada. Que na nossa mente não passe maldade, que na nossa mente não passe, irmãos, aquilo que Deus não concorda, aquilo que Deus abomina. Nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo é puro. Meu Deus do céu. Eita glória. E eu entendo perfeitamente que quando Deus colocou esse tema no coração da nossa diretora, do nosso pastor, é porque Deus quer trabalhar na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso intelecto. Eita Jesus querido.
E é tão lindo porque eles viviam de uma forma irrepreensível em todos os preceitos, mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filho. E é por isso que quando eu vejo alguém sofrendo, irmãos, eu passo a orar por aquela pessoa. Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus permite na nossa vida. É porque Ele tem algo tão grande lá na frente. Eita, alguém olha para você e diz: sofre tanto, não é merecedor da bênção de Deus. São hipócritas, irmãos. Não tem mente refinada. São maus julgadores. Eita, Espírito Santo. Mas você está sofrendo hoje. Descanse. Não entre em depressão. Não puxe a culpa toda para você. Não se isole. Não entre dentro de um quarto. Venha adorar o Senhor. Porque aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar onde Deus marca encontro conosco. Cada um tem uma história. Cada um tem uma fase. Cada um tem uma história. Ah, Jesus. Isabel era estéril. Os dois já tinham a idade avançada. O que isso significa? Não tinham mais condições de gerar. Não tinham mais condições de ter filho. Aí eu acho lindo porque Deus pega quem não é e faz ser. Deus pega quem acha que é e coloca lá no canto. Isabel e Zacarias não tinham mais condições de gerar, porque eles já eram de idade avançada. Mas sabe o que aqui me chama a atenção? Que a Bíblia nos diz que aconteceu que enquanto Zacarias, olha só, exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno. O que significa, irmãos? Que era a hora do seu trabalho. Era a hora dele exercer a sua função. E quando chega a hora daquele que é chamado por Deus exercer a sua função, sabe o que ele faz? Ele deixa tudo quanto estiver ao seu redor de lado. Ele diz: não, essa é a hora que eu vou adorar o Senhor. Eita. Olha só, Zacarias e Isabel não tinham filhos. Com certeza Isabel tinha um sentimento dentro de si, porque ela não gerava, ela não tinha filhos. E é tão lindo, porque Deus pega aquele que não é e marca o dia e a hora. Aquela hora que alguém olha assim para mim, olha para você e diz: nunca vai acontecer. Não, eu vou passar o meu turno. Foi isso que aconteceu com Zacarias. Eu vou para o meu trabalho. Ele deixou o quê? Ele deixou a esterilidade toda em casa. Você chegou aqui. Nós chegamos aqui. Você que está aí na live. Deixa a esterilidade de lado. E adore ao Senhor. Deixa aquilo que está te perturbando. Tirando o nosso sono. Meu Deus. Tirando a força que você quer para vir adorar o Senhor. E você não consegue. Sabe o que Zacarias fez? Deixou a esterilidade em casa. E você vê que eles não andavam brigando, não andavam discutindo, porque isso não é coisa para crente, irmãos. Não, de forma nenhuma. Ele deixou a esterilidade em casa. E foi para onde, irmã Jeane? Foi adorar o Senhor, foi exercer o seu sacerdote diante de Deus. Eita, glória a Deus. E é lindo porque naquela ocasião todos os sacerdotes se reuniam. E eram muitos, irmãos. Eu não vou falar agora porque agora a minha mente, sabe, não está alcançando, mas se eu não estiver enganado, era cerca de 900 sacerdotes. Irmãos, tinha sacerdotes que nunca tiveram o direito de entrar para exercer a sua função, mas estavam todos reunidos. E ninguém sabia quem naquele dia ia exercer a função. Sabe qual é o problema? É que muita gente quer aparecer.
Sabe qual é o problema? É que muita gente quer ser, mas não exerce aquilo que Deus colocou na sua mão. Você quer ser, exerça aquilo que Deus colocou na sua mão. Faça com grandiosidade. Zacarias chega lá, ele nem sabia que aquele dia era o dia que Deus tinha marcado para ele exercer a sua... Ele não, irmãos, Zacarias já era velho, já era de idade avançado, e ele nunca tinha tido o privilégio de entrar, eita, no Santo dos Santos. Se preocupa não, Deus está marcando o dia, a hora, sabe para quê? Para você entrar aonde você acha que nunca você vai entrar, para exercer aquilo que você acha que nunca iria exercer, eita, aleluia. E é interessante porque a Bíblia diz claramente que houve um sorteio. Eu não sei como, em nenhum livro, em nenhuma pesquisa daquelas que eu fiz, eu encontrei como se fazia aquele sorteio. Mas sorteio é sorteio, os nomes têm que estar em algum canto, e quando se lança a sorte, hoje quem vai exercer a função é Zacarias. Imagina o coração de Zacarias, já de idade avançada, nunca tinha tido o privilégio de entrar ali. Eita, glória a Deus. Imagina se Zacarias tivesse ficado em casa, tivesse dito: eu já estou cansado mesmo, deixa ele lá, deixa acontecer, isso não é mais para mim não. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida é para você fazer. Aquilo que Deus tem preparado para a sua vida é para você fazer. Ah, irmã Jeane, mas eu não sou. Mas você é adorador. O que importa é que nós somos adoradores, irmãos. Nós não temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente refinada. Quando se faz para Deus, Ele diz: fique despreocupado, descanse o seu coração, porque eu vou trazer, sabe o que é que eu vejo nessa manhã? Deus trazendo, a existência, aquilo que não existe. Deus trazendo para a sua vida algo que não existe ainda. Meu Deus do céu. Aí saiu o nome de Zacarias, segundo o costume sacerdotal. Zacarias entra no santuário do Senhor. Para quê, irmã Jeane? Para queimar incenso. Você é aquele que Deus escolheu para esse momento, para estar aqui adorando ao Senhor. Eita glória. O sacerdote, ele era escolhido para entrar e queimar incenso. E durante esse tempo, sabe o que era que acontecia? A multidão, o povo permanecia lá fora, na parte de fora. Fazendo o quê? Orando. Orando, irmãos. Dentro do Evangelho de Lucas, 11 vezes, Lucas, ele mostra Jesus orando. E nos últimos dias, é uma falta de compromisso com as coisas celestiais. O próprio Jesus nos deixou exemplos. E é por isso que Lucas, ele apresenta Jesus como homem. E ele faz questão de dizer, ele era homem, mas ele era um homem perfeito. Eita glória. Ele era um homem perfeito. E nós vemos que enquanto Zacarias, ele entra para queimar o incenso. Eita, aleluia. O povo ficava onde? Lá fora. Do lado de fora. Fazendo o quê? Orando. Enquanto um ora, o outro canta. Enquanto canta, o outro ora. Enquanto um prega, o outro intercede. Eita, glória a Deus. Enquanto nós estamos intercedendo, alguém está lá na porta tomando conta da porta. Para cada um, Deus colocou algo na nossa mão. Para cada um, Deus colocou algo na nossa vida. E nós precisamos exercer com excelência. O povo estava lá fora. E Zacarias queimando incenso no santuário do Senhor. Mas de repente, sabe o que foi que aconteceu? Eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, irmãos. O próprio Deus
em pé, à direita do altar do incenso. O anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. Agora imagina só, lá vai Zacarias. Ele sabia que estava entrando no santuário. Fazendo o quê? Queimando incenso. Aí de repente, quando ele entra, um anjo. Na porta, parado, em pé. Sabe o que Zacarias fez? Se assustou. Quem não se assustaria? Zacarias se assustou. E ele estava à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito assustado. E sabe o que aconteceu? O temor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Por que será? Porque a tua oração foi ouvida. Glória. Irmão, Zacarias naquele dia, ele estava tão feliz. Porque naquele dia estava acontecendo, irmã Gessina, o seu maior sonho, o seu maior desejo. Eu sei que ele queria ser pai, mas ele, como sacerdote, o seu maior sonho era entrar para quê? Para exercer a função. Para exercer a função. Eita, glória a Deus. É preciso estar no lugar certo. É preciso estar na posição certa. Para exercer a função ou ter a oportunidade de exercer a função. Não importa se tem 900, se tem 1000. O importante é que você está lá no lugar, ó. Não, eu estou aqui porque eu sou sacerdote. Não importa. Se na hora do sorteio outro nome sair, eu vou ficar aqui fora adorando. A esterilidade eu já deixei em casa. O problema eu deixei lá. Eita, eu vim aqui para adorar. Você chegou aqui. E eu sei que cada um tem problemas, tem dificuldades. Mas você deixou lá e veio adorar. E eu sei que enquanto nós estamos adorando aqui, Deus está falando conosco nesta manhã. E está dizendo: eu estou entrando lá na tua casa. Eu estou entrando lá no meio da tua família. Estou acalmando aquela tempestade. Estou colocando tudo no devido lugar. Enquanto você está aqui exercendo a função de adorador, eu estou pelejando a tua guerra. E é por isso que ele se apresenta para nós nessa manhã. Eita, o temor se apoderou de Zacarias. Eita, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Olha, irmão, coisa linda. Além de dizer, de dar a notícia que Isabel ia gerar, ou já estava gerando, ela ainda dá o nome, ainda diz mais: vai ser um menino. O nome dele será João. O nome dele será João. Você ficará muito alegre, Zacarias. Você ficará feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Olha, Zacarias, deixa eu te dizer uma coisa. Ele não beberá vinho, porque quem tem a mente refinada, irmão, tem uma receita. Glória a Deus. Ele não beberá vinho, não beberá bebida forte, e será cheio. Olha só, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Eita, glória, irmãos, isso é muita coisa, irmão. Tem gente querendo ser tanta coisa, mas olha só o que é que o anjo diz a Zacarias: esse menino vai trazer alegria, mas tinha uma coisa: ele vai ser assim, não vai beber bebida forte, ele vai ser diferente, glória a Deus. Ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel. Irmãos, que coisa linda.
Ele vai converter a muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Olha só. Ele diz, ele vai ser cheio. Sabe aquele poder que Elias teve? Ele vai ter também. Eita glória. Elias teve tanto poder, irmãos, que ele foi arrebatado no carro. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que aconteceu? Para converter a nação dos seus pais e aos filhos, ele vem, e quando ele pregar, ele vai converter os desobedientes. A prudência do justo vai habilitar ele para o Senhor, para um povo preparado. Aí é tão interessante que o negócio foi tão forte, a promessa foi tão forte, que Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu tenho certeza que esse negócio vai acontecer? Duvidou. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem duvida da promessa de Deus acaba ficando mudo. Eita glória. Quem duvida da promessa de Deus acaba ficando mudo. Gabriel estava ali, o anjo enviado pelo Senhor, entregando a notícia, dizendo que Isabel ia engravidar. Eles dois já eram velhos, mas o anjo estava lá, o anjo Gabriel estava lá, dando a notícia. E ele disse: como é que eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Pois eu sou velho. Sabe, naquele momento que Deus chega para nós e diz assim: irmã Mariquinha, aguarde, porque dentro desse tempo vai acontecer assim e assim. Aí a Mariquinha olha para ela, né? A irmã Maria olha para ela e diz assim: eu? Como? Faço que só Moisés, sou pesada de língua, não dá. Não tenho um anel, só tenho esse. Não tenho formação, não tenho uma boa dicção, não sou de linhagem nobre. Eita Deus. Não tenho ninguém que me empurre, que me jogue quando a água é removida. Eita glória. Como é que isso vai acontecer? Me dê uma garantia. Como é que eu vou ter certeza disso? Será que não acontece conosco? Quando Deus fala conosco e diz: eu vou fazer, a gente olha de um lado para o outro, muitas das vezes diz: como? O tempo está passando tão rápido, Senhor, como é que isso vai acontecer? Foi exatamente que isso aconteceu na vida de Zacarias. Zacarias olhou para ele, porque não adianta eu olhar para a força da Érica. Eu olho para mim. Como, Senhor? Aí o Senhor diz: não, Gé, não é tu não, sou eu. Sou eu. É isso que nós temos que entender. Que não somos nós, é Ele. É Ele que vai fazer. É Ele que vai nos encher. É Ele que vai nos instruir. É Ele que vai nos dar capacidade. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Não me pergunte mais assim, diz o Senhor, como isso vai acontecer. É Ele. É Ele que vai fazer acontecer na nossa vida. Como isso vai acontecer? Aí o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eita glória. Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você, viu? Eu fui enviado para falar com você. Respeita o homem de Deus. Respeita a autoridade que Deus tem colocado na vida de alguém. Você quer ser abençoado? Respeita a autoridade que Deus tem dado sobre a vida de alguém. Eu sou Gabriel, que assisto a serviço de Deus, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você. Eu fui enviado, Gabriel, sabe para quê? Para lhe trazer essa boa notícia. Todavia, eita,
Não vai deixar de acontecer, não. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, diácono. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer, dirigente. Vai acontecer. Mas porque você duvidou. Oh, Jesus. Você vai ficar mudo. Eu estou mudo, mas vai acontecer. Eita. Não tem momento que Deus nos faz promessas. Eita. E parece que a promessa está tão distante e a gente começa a dizer, será se vai acontecer? Eita, e o Senhor diz, vai acontecer. Vai acontecer, você vai ficar mudo, viu, Zacarias? Eita, mas sabe o que aconteceu? Ele ficou mudo. Porque o anjo disse, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam. Enquanto essas coisas não acontecer, você não vai voltar a falar. Olha só. Interessante, irmãos, que ele demorou mais do que o necessário. Mais do que devia, o costume, melhor dizendo. Mais do que o costume. E o povo estava onde? O povo estava esperando Zacarias. Lá fora. E o povo estava fazendo o que, irmã Jeane? Orando. Enquanto um prega, você ora. Enquanto um canta, eu oro. Eu não sei cantar mesmo, só sei adorar. Aí eu oro. Eita glória. Aí o povo, olha, se admirou com a demora dele lá no santuário. Quando Zacarias saiu, não pôde falar. Eu posso até não poder falar, mas eu sei que vai acontecer. Eu posso até não poder falar tudo, mas eu sei que vai acontecer. Eu posso até estar mudo, quem sabe Zacarias pensava, conjecturando, né? Eu posso até estar mudo, mas eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer. O sinal maior, sabe qual era? É que ele estava mudo. Estava de posse da bênção. Estava de posse do milagre. Mas estava mudo. Eita glória. Você pode até ter mudo. Alguma coisa pode até ter acontecido, ter calado a sua voz. Mas vai acontecer. Vai acontecer. O povo estava lá esperando. Quando Zacarias saiu, ele saiu mudo. Não podia falar. Então o povo entendeu. O povo entendeu que havia acontecido alguma coisa muito grande lá dentro. E que ele tinha tido uma visão lá dentro do santuário. E ele expressava por sinais de impermanência. Como ele não podia falar, Zacarias ficava somente, né, nas libras, dando sinal. Mas passados os dias de Isabel, a mulher de Zacarias, ela ficou grávida. Eu já vou concluir. Não vou chegar até Maria, não. Isabel ficou grávida. Isabel ficou grávida. Passou-se uns dias. Aí é interessante porque enquanto Isabel estava com 3 meses de grávida, o anjo aparece a Maria. E diz, salve a agraciada. Deixa eu correr um pouquinho. O Senhor é convosco. O Senhor te encontrou. Salve a agraciada. Bendito é o fruto que está no teu ventre. Quando Maria ouviu essa palavra, ela se perturbou. E se pôs a pensar. O que significava aquela saudação? Mas o anjo também disse a Maria: Maria, não tenha medo. O Senhor está com você. Maria, não tenha medo, porque o Senhor está com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E você vai chamar o nome dele de Jesus. Ele será, olha só, o anjo ele tem tudo certinho, irmão. E era o mesmo anjo, o anjo Gabriel. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor do Altíssimo, do trono de Davi,
Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Quando Maria ouve aquelas palavras, ela fica totalmente assustada, irmãos. E pergunta para o anjo. Agora veja só. Maria faz, se nós formos olhar, a mesma pergunta. Mas como é que se pode? Como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Ela era pura, irmãos. Ela tinha mente refinada e o seu corpo era puro. Ela nunca havia conhecido um varão. Mas sabe o que acontece? O anjo diz: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E quando Maria faz a pergunta, como será isso? Aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Pois por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E tem mais uma coisa, Maria. Isabel, olha só, irmão, não precisa ninguém fuxicar. Não precisa ninguém mandar recado. O anjo revela, o anjo mostra. Aí o anjo Gabriel diz a Maria assim, ó: Isabel, tua parente, igualmente está grávida. Apesar, olha só que diálogo, irmãos, que conversa. O anjo dizendo isso para Maria. Apesar de Isabel ter a sua idade avançada, Isabel está grávida. E ela já está no 6º mês de gestação. Para aquela que dizem que é estéril, ela gerou. Ela está grávida de 6 meses. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. O que é que você chegou aqui pensando que está impossível? Deixa eu concluir essa reflexão para a nossa vida nesta manhã. Ela está grávida do 6º mês. Eita! Sabe por quê, Maria? Porque para Deus não existe nada impossível. E é tão lindo porque Maria vivia, num lugarzinho pequeno, 300 pessoas só que moravam ali naquele vilarejo, naquele lugar pobre. Quem sabe uma casa sem reboco, sem muito conforto. Mas o anjo desceu lá. Deixa eu te dizer uma coisa para concluir. Não importa como é a tua casa. Não importa como está a tua situação financeira. Não importa se você tem sobrenome, grande sobrenome. Não importa, porque sobrenome nós temos. Mas não importa se é Silva ou se é Cavalcante. Eita glória. O que importa é que Deus diz assim para nós: não existe nada impossível. Não existe nada impossível. Fique à minha disposição. Permita que eu refine a sua vida. Refine o seu comportamento. Refine a sua mente. Porque algo novo vai acontecer. Algo surpreendente vai acontecer. O lugar da promessa é pequeno, mas Deus fará coisa grande. Deus marcou encontro nessa manhã e está falando aos nossos corações. O lugar da promessa é pequeno, mas a promessa é grande. E eu vou usar você. Vou fazer com que aconteça na sua vida. Vou fazer com que aconteça na sua história. Porque para Deus, Maria, nada é impossível. Nada é impossível. Aí naqueles dias, quem sabe nos dias que Maria, eita, aleluia, já tinha conversado com José. Quem sabe nos dias que José intentou deixar Maria, que o próprio anjo visitou a José e disse: olha, o que ela está esperando é santo. O que ela está esperando é santo. Porque no próprio momento que Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Sabe o que aconteceu? Ela gerou. Ela ficou grávida. Quando você diz: Senhor, eu estou aqui e quero viver tudo quanto tu tem determinado para a minha vida. Sabe o que é que Deus faz? Faz acontecer. Aí naqueles dias, Maria se aprontou. Estava alegre, estava feliz, se aprontou depressa e foi à região montanhosa, na cidade de Judá,
Está pensando que é fácil, é? Maria foi para onde? Para uma região montanhosa. Ela fez o quê? Subiu a montanha. Ela subiu o quê? Uma montanha. Deixa eu te dizer uma coisa. Para subir uma montanha, precisa ter equilíbrio. Para subir uma montanha, precisa ter o que mais, irmã Jeane? Disponibilidade. O que mais? Coragem. Meu Deus. Para subir uma montanha, tem que ir um pé de cada vez. Um passo de cada vez. Parte por parte. Mas ela chegou lá em cima. E ela entrou na casa de Zacarias. E saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, sabe o que aconteceu? Olha só. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o ventre, estremeceu. Eita, só fala. Porque quem é santo é assim, irmãos. Quem é santo é assim. Até a voz, quando fala, o outro sente. Até quem está no ventre sente. Agora vocês lembram do que o anjo prometeu? Aquele que está no teu ventre será cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Eita glória. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Ela estava o quê? Cheia. E quem chegou? Chegou Maria com a presença do Filho de Deus. O Espírito Santo já estava no ventre. Eita, na vida de João. Eita, glória a Deus. Mas quando ouviu a voz, a criança estremeceu no seu ventre. Então Isabel ficou o quê? Ficou cheia do Espírito Santo. Ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Isabel, olha só. O que é viver em aliança? O que é viver em concordância? E é por isso que as mais velhas têm que ensinar as mais novas. E as mais novas têm que aprender com as mais velhas. E tem que andar em concordância. Nunca querendo ser mais do que a maior do que a mais velha. Nem a mais... Não, irmão, é elo, é cumplicidade, é união. Quem tem mente refinada tem união, tem calmaria, tem paz, tem gozo. Glória a Deus. Aí sabe o que Isabel faz? Isabel dá um grito em alta voz e diz: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Eita glória. Que é grande, e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador. Olha só, irmão, o que é ser cheio do Espírito Santo? É receber a revelação do alto. Quem é cheio do Espírito Santo recebe a revelação do alto. Isabel, quando viu a criança João, se estremeceu cheia da presença do Espírito Santo. Aí ela disse: é grande a honra. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Salvador. Pois logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua salvação, da tua saudação que você fez diante de mim, eita, a criança se estremeceu de alegria. Irmãos, elas nem se abraçaram, porque nós que já ficamos grávidas, né? Nós sabemos que quando a gente se abraça, a criança se mexe. Mas não foi no abraço, foi quando ela ouviu. Quando ela ouviu, o som, olha, desceu. Eita glória. Aleluia. Aí a criança foi cheia do Espírito Santo. Aí Isabel dá testemunho e disse: logo que a sua voz chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, bem-aventurada a que creu, porque são cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Você quer? Você quer receber da parte do Senhor
o que o Senhor já tem prometido e reservado para a sua vida, pare para ouvir a voz do Senhor. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. O Doadril, prepara um hino para louvar. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eita, passando-se 3 meses. Eu acho tão lindo. Porque passaram-se 3 meses. Pode louvar o Doadril, pode ficar de pé. Passaram-se, enquanto vocês não ficarem de pé, eu estou falando. Aleluia. Passaram-se 3 meses. Isabel já estava com 9 meses. E Maria volta para a sua casa. Maria volta para a sua casa. E ela volta como? Cheia. Cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto você está aqui, adorando ao Senhor, seja cheio. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio da presença do Espírito Santo.